Oi, eu sou o Leandro. E eu também. Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre os trens de passageiro da FEPASA. Para o vídeo não ficar muito longo, a introdução desse vídeo é basicamente igual ao do vídeo passado que eu falei dos trens de carga, sobre a carga na ferrovia. Então, dá uma conferida lá, olha aqui, ó, vou deixar o card, aí você dá uma olhadinha ou na descrição, em algum lugar a gente deixa. Tá gravando? Tá? Então, a partir daquele ponto do vídeo passado, né, falando do rodoviarismo e tal, da implementação da indústria automobilística, e a ferrovia ela começou, que eu falei, tinha falado no vídeo, né, a ferrovia começou a perder carga e passageiro para rodovia. E dentro dessa época aí, uma coisa que eu não falei naquele vídeo, foi que começou a surgir as maiores empresas de ônibus que existem hoje no Brasil, atraindo os passageiros da ferrovia, a partir dessa época aí. Certo, pessoal. Então, a partir dos anos 60, a Companhia Paulista, ela deixa de fazer investimentos, né? Assim, não tinha grandes investimentos. O último grande investimento dela... a partir de 61, ela passou a ser estatal. O último grande investimento em trens de passageiro que ela fez foi em 1952 com a compra dos carros Pullman Standard, né? Para o Trem R, o famoso Trem R. Em 62, a Estrada de Ferro Araraquara também comprou os carros da Sinox, né? Os Bud Mill Pioneer, que circularam na época da FEPASA, a gente vai falar mais pra frente. Só que a Estrada de Ferro Araraquara, nesse período, ela era administrada pela... Carro Puma. Ela era administrada pela Paulista. Então esses foram os dois grandes investimentos. Já no fim, a partir de 1968, a Paulista ela fez uma pequena modernização em alguns carros de passageiro de sua frota. Como ela ainda operava com carros de madeira, ela pegou esses carros de madeira com estrados de aço e transformou nos famosos carros chumbinho, que foi o último grande investimento, na verdade, que a Paulista fez em trens de passageiro. Inclusive, esses carros chumbinho, muitos deles foram terminados pela própria FEPASA, em 71, 70, né? Em 70, 71, 72. Só que o passageiro ficou largado, estava lá meio operando como era. Em 1971 é criada a FEPASA. A FEPASA ela entra de sopetão ali nos trens, mantém o modus operandi da Paulista, mas vai sucateando o serviço, vai deixando de investir, na verdade. Tentou, né? A FEPASA ela pegou a administração, ela tentou seguir o padrão da Paulista com a administração da Sorocabana. Que já era estatal desde 1919. Exatamente. Né? Em 1976, o Oliver Ocepian, que era o diretor de produção da FEPASA nessa época, fez um relatório com um levantamento, dizendo da baixa adesão que tinham passageiros nos trens da FEPASA, e que era necessário que esses trens com baixa demanda fossem extintos. Não é? Então a partir desse relatório, entra o meio da década de 70 e a FEPASA começa a erradicar vários trens de passageiro de ramais, de pontas de linha, né? Ela diminui os horários, ela enxuga a máquina. Então, porque o que acontece? É difícil a ferrovia competir com o ônibus, porque o ônibus ele não precisa de muita coisa. Você tem um ônibus e você faz o transporte simples assim. Horário que quiser, do jeito que quiser. Sim, a ferrovia não, ela precisa de todo um planejamento. Isso. Ela não pode, você não pode colocar um trem de 10 em 10 minutos, a não ser que seja um trem de subúrbio. Exatamente. Não dá pra fazer isso. E o que ele pregou? Ele pegou um estudo feito dentro desse relatório e falou assim, que em 1970... o total de passageiros transportados no estado de São Paulo, a ferrovia representava mais ou menos 11% desse total. E em 74, esse total já era de 4,6% somente. Ou seja, não transportava nada, mas não por culpa dos passageiros não quererem o trem, e sim porque o trem não era mais atrativo, como disse o Gouveia aqui do lado. Porque, por exemplo, que ele falou dos ramais. Um trem para certas cidades no interior, você precisaria fazer várias baldeações para chegar lá. Então isso aí demandava tempo e tirava o passageiro da ferrovia. E de ônibus era muito mais rápido. Acabou sendo mais rápido. Então aí a ferrovia começou a perder o passageiro por causa disso aí. Esse sucateamento lá de meados dos anos 70, ele durou até quase o fim dos anos 80, mas porque entrou um governador no estado de São Paulo, o Quércia. Qual que era a importância do Quércia no governo? Que o Quércia gostava de trem, simples. Ele era um entusiasta da ferrovia, né, na região de Pedregulho,
e ele queria dar uma levantada no modal. Ele tinha na mão a FEPASA, ele era o dono da FEPASA, né, o diretor principal da FEPASA. Então ele cria em agosto, no governo dele é criado em agosto de 1988, o trem diferenciado, que foi o primeiro grande investimento desde o final dos anos 70. Né? Quando surge essa pintura aqui, ó, essa pintura aqui nos carros Puma, que todo mundo conhece por Ave Maria, é a pintura do trem diferenciado. Esse trem, ele corria alternadamente, né, entre São Paulo Barretos e São Paulo Marília. Ele tinha um total de 12 carros à sua disponibilidade para atender as cidades ao longo do leito da Companhia Paulista. Aproveitando essa boa vontade aí, vindo na inércia do trem diferenciado, em outubro de 88 eles também implantam o Expresso, o trem expresso, que era nada mais do que a pintura do trem diferenciado nos carros inox. O trem diferenciado corria só com carros de aço carbono. Então eles pegam os carros inox da ex-estrada de ferro Araraquara, os Bud 1000, e fazem o trem expresso, que ele parava em poucas cidades no eixo São Paulo, Araraquara e São José do Rio Preto. Eles paravam só Luz, Jundiaí, Campinas, Limeira, Americana, São Carlos e Araraquara. Eram as únicas cidades que esse trem parava. Eu sou diretora aqui do enquadramento. Tá gravando o que vocês estão falando. Esses trens, o trem diferenciado e o trem expresso, criados no governo Quércia, eles duraram até meados dos anos 90. Meados dos anos 90, nós tivemos duas situações que acometeram o estado de São Paulo e o Brasil. A primeira é a implantação do Plano Real. E a segunda é que ganha para governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Então, aí assumiu o governo do estado, em 95, Mário Covas. Mário Covas, ele estava aproveitando esse novo momento do país, né, do Plano Real e tal. Ele já tinha uma visão mais de políticas público-privadas e ele vendo a FEPASA, a situação que estava, ele queria dar uma melhorada na... Por que você coçou a cabeça? Estragou o vídeo. Ele queria dar uma melhorada na empresa, já com a visão de privatizar a empresa no futuro. Então ele lançou a nova FEPASA. Eu tenho um panfletinho aqui. Panfletinho. Nova FEPASA, que foi lançada em 97. Aí eu vou ler só um trechinho aqui. O único trecho escrito, inclusive. Só tem isso escrito no panfleto inteiro. E algumas fotos bonitas. Que diz o seguinte. A nova FEPASA é uma empresa saneada e eficiente, pronta para privatização. Ela vem sendo reformulada desde 95 para alcançar padrões de desempenho internacionais. Então, a nova FEPASA ela foi lançada com a ideia de sanear a FEPASA, diminuir as dívidas e deixá-la atrativa para ser privatizada. Foi quando saiu essa identidade visual da nova FEPASA. A famosa fase 3. Fase 3. Que não é o Ave Maria. Como a gente já disse, né? Pessoal, quem é entusiasta de ferrovia, essa pintura não é da mesma época dessa. 1988, 1996. Quase 10 anos de diferença uma coisa da outra, tá? Por favor. Exatamente. Apesar de ser parecidas, elas não têm nada a ver. A pintura fase 3 dos carros é só aquele carro que tem só as listrinhas. Isso, ela era cinza e não azul, porque essa pintura é um azul bem clarinho. Essa pintura é cinza com a faixinha. Os carros de passageiro tinham a pintura cinza, com a faixinha embaixo e escrito por extenso, Ferrovia Paulista S.A. em cima. Bom, o que o trem de passageiro sofreu nesse período da nova FEPASA? Eles criaram mais redução. Só que eles criaram outros tipos de serviço, né, que são os trens que as pessoas mais conhecem, mais lembram, que é o Expresso Azul. Expresso Azul, aqui ó, esse. Tinha um panfletinho também da época, muito bonitinho. Isso, muito bonitinho. Com os atores bonitinhos lá, isso, tentando Expresso atrair Azul. o pessoal. Notem na identidade visual do panfleto, as fotos, qual que era a ideia do governo com esses trens. Eles queriam meio que elitizar o trem, porque nessa época o trem já era mal visto. As pessoas não queriam andar de trem, os trens saíam vazios. Tinha muita... Então, a habilitação desse tipo de trem, de uma tentativa de elitização, é porque era uma concorrência parecida, próxima com a ponte aérea. A ponte, eles queriam fazer o que a ponte aérea Rio-São Paulo era, eles queriam fazer a ponte ferroviária entre a capital São Paulo com as cidades importantes do interior. Eram os trens que só tinham um horário por dia, um ia e um voltava. Sim. E aí eles tentaram fazer um trem mais bonitinho, né, para atrair um público mais endinheirado, digamos assim. Aí você pode notar nas fotos que eu mostrei aqui, né?
E com exceção desses trens aqui... A ideia era essa. Isso que é o trem mais luxuosinho e tal. Exatamente. Com a exceção do Expresso Ouro Verde, o Expresso Azul, eles mantiveram os bandeirantes. Os bandeirantes continuaram, sucateados como estavam, mas eles ainda eram os trens paradores. Esses daqui, eles não paravam em pouquíssimas estações. Algumas estações, inclusive, nessa época, foram modernizadas, receberam salas de espera, com ar-condicionado, que era moderníssimo para aquela época. Né? Serviço de bordo dentro do trem, que era uma coisa que não tinha. Para você que é uma noção meio errada da coisa, que a ferrovia ela concorre com o ônibus. Não adianta querer concorrer com o avião e querer atrair o público da aviação para a ferrovia. Sim. Porque não faz sentido nenhum. O público da aviação vai continuar andando de avião. Exatamente. Que nem um exemplo. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos no final dos anos 40 para os anos 50. A ferrovia ela começou, o boom da aviação americana começou ali no final da década de 30. Então a ferrovia lá ela começou a perder, os trens de costa a costa começaram a perder muito passageiro. Eles começaram a elitizar o trem, a deixar o trem, fazer um trem de luxo, de alto requinte. Hotéis sobre trilhos. Exatamente. Só que é uma coisa que não faz muito sentido, porque a passagem era basicamente o mesmo preço do avião. Então o cara que tinha dinheiro para ir pro avião, para viajar 40 minutos de avião, ele vai por que ele vai pagar para viajar 12 horas de trem no mesmo trajeto? Então não faz sentido nenhum. Foi o mesmo erro também do trem de prata aqui no Brasil, que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. Ele custava o mesmo preço do avião, levava 12 horas, 8 horas, se não me engano, para a viagem, que o avião fazia em 40 minutos. Você tem que olhar aqui. Dessa implementação dos novos trens, o primeiro a ser implementado foi o Expresso Azul. O Expresso Azul ligava São Paulo até Santa Fé do Sul. E ele foi inaugurado em 24/6/97. Logo depois dele foi o Ouro Verde, que era da região da Bitola Estreita. Esse trem, ele ligava São Paulo, passando por Sorocaba, até Presidente Prudente. Ele foi inaugurado em 13 de agosto de 97. Tá aqui o panfletinho da época da inauguração. Dos mesmos atores do outro panfleto. Dos mesmos atores dos panfletos. Né? Aqui atrás você tem os horários, né? Sim. Aqui, ó. Era bem interessante. Os horários. Exatamente. E o Ouro Verde ainda tinha o manual do usuário. Sim. Aqui está o manual do usuário do Verde. Você recebia isso daí quando você entrava dentro do trem, né? Para você saber o que fazer, qual que era a formação do trem, os carros de passageiro. Ele era um trem noturno, basicamente. Ele tinha bastante cabine leito, né? Aqui. Era uma coisa muito interessante. Foi inaugurado também, nesse período, 97, ali entre agosto e outubro de 97, o famoso Estrela do Oeste, que era o São Paulo até Panorama. Esse a gente não tem a data de inauguração, infelizmente. Dessa época que saiu essa nova identidade, até mudaram o uniforme dos funcionários. Esse aqui é um cap de chefe de trem da época também. Um trem que também ficou famoso, mas ele nunca chegou a ser implementado, era o Expresso Ouro Branco, que ele ia correr nas linhas da ex-Companhia Mogiana, para a região de Ribeirão Preto. Só que ele foi suprimido em setembro de 97. Os trens de passageiros foram suprimidos antes da implementação do Ouro Branco. E ele nunca chegou a ser implementado. Esse é até um fato porque que a concessionária, que na época foi a FCA, que assumiu aquele trecho, nunca operou trem de passageiro naquela região. Porque ele foi erradicado antes. Depois a FCA. Isso. A Ferroban nunca operou. Nunca chegou a operar Aí depois trecho ali. Passou para FCA, eles racharam a concessão e passaram para FCA, aquela parte da... Exatamente. Da Mas aí agora vem o fim. O que aconteceu depois disso tudo? Pessoal, esquecemos de falar também de um trem, que esse trem foi inaugurado em dezembro de 97. Ele foi o último trem inaugurado dessa nova leva. Ele era o famoso Bandeirante Apiaí. Esse trem, ele corria no ramal de Apiaí, que a FEPASA construiu em 1973. Era um ramal para carga. Ele malemar tinha as estações funcionais no trecho e não tinha como receber... no sul do estado, divisa com o Paraná. E ele não tinha condições de receber passageiros, mas por algum motivo desconhecido, eles quiseram implementar um trem ali. Ele foi inaugurado em dezembro de 97, só que ele demorava 12 horas para chegar de Sorocaba até Apiaí. Né? Uma região até com baixa demanda de passageiros. Ninguém entende por que eles colocaram esse trem lá. Não dá para entender. Não dá para entender, mas foi uma tentativa, era o Bandeirante Apiaí. A gente vai colocar aqui algumas fotos da inauguração, essas fotos estão do Estênio. Era um trem que ele saía de Sorocaba, entrava por Iperó e seguia por esse ramal até Apiaí, num trecho... Um ramal que liga nada a lugar nenhum. Sorocabana com as linhas do sul lá da antiga aviação. Exatamente. Rio Grande do Sul. Aviação Férrea Paraná Santa Catarina. Aviação Férrea Paraná Santa Catarina. Corta isso aí que ficou uma bosta. Eu corto depois. Então, em 23 de dezembro de 1997, a FEPASA ela foi transferida para a União pelo governo Covas para pagar dívidas do Banespa. Dívidas do Banespa não, né? Dívidas do Estado. Como falamos em outros vídeos. Já falamos em outros vídeos.
Aí teve um acordo lá, ele passou a FEPASA e passou algumas outras empresas, né? Para a União. E aí em fevereiro de 98, a FEPASA foi incorporada à Rede Ferroviária Federal e passou a se chamar Malha Paulista. Nesse interstício, esses trens de passageiro que o Guidini falou agora, eles continuaram operando aí de maneira precária, com baixíssima demanda. Teve trem que partiu com mais de 1.000 lugares vagos, com apenas 16 passageiros dentro do trem. E teve que cumprir a viagem, né? Imagina o prejuízo. Algumas poucas adaptações foram feitas. Esses trens já não saíram mais de São Paulo. Os trens da Paulista saíram da rede de Campinas. Que piorou ainda o serviço, né? Porque a demanda é de São Paulo, não da região da Campinas. Sorocabana saindo de Sorocaba. Exatamente. E aí, para finalizar, em novembro de 98, mais precisamente dia 10 de novembro de 98, a ferrovia foi leiloada, a Malha Paulista, no caso, foi leiloada. Para a Ferroban. E a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., foi a que ganhou o leilão, arrematou a concessão de cargas apenas da ferrovia. Só que existia uma cláusula no contrato de concessão que determinava... esses contratos. Sim, que determinava que a Ferroban mantivesse por um ano ou até que o poder público visse o que fosse fazer com a concessão dos trens de passageiros. Só que o governo até hoje não viu. Até hoje não viu. Estamos em 2019. Exatamente. Ninguém sabe. E a Ferroban continua operando esses trens, esses poucos trens aí, partindo de Campinas até 2001. 2001. Os últimos trens de passageiro do estado de São Paulo correram em 2001, mais tanto na Bitola Estreita isso, quanto na Bitola Larga. Mais precisamente aqui, ó, o contrato de concessão da Malha Paulista, né? A cláusula 9ª, das obrigações da concessionária. Aí você vai lá no item 32. Manter em caráter excepcional o funcionamento dos trens de passageiro que estiverem em operação na data de transferência da Malha Paulista para a concessionária, pelo prazo de 12 meses ou até que o poder público decida sobre a desestatização ou o que ocorrer primeiro. Não desestatizou. Não desestatizou. O governo não decidiu o que ia fazer. Você pode ver que ficou uma brecha aí, né? Parece que o governo queria conceder o serviço de passageiros para outras empresas, mas isso nunca ocorreu. O Mantrake brasileiro? Pois é. Mas nunca aconteceu. E em 2001, como já foi falado, de uma maneira seca, sem festa, sem nada, encerrou-se por completo as operações dos trens de passageiro no estado de São Paulo. Nessa época percorriam os trechos com uma G12 e 2 carros de passageiro. Isso, um carro às vezes, com a exceção do único e último trem de passageiro do estado de São Paulo operando, que é o trem de subúrbio lá da Estrada de Ferro Campos do Jordão, de Pindamonhangaba até Piracoama, na Raiz da Serra, que ainda opera como um serviço de passageiro regular para as pessoas que vivem à beira da linha. Conheçam antes que acabe. A Estrada de Ferro Campos do Jordão é uma FEPASA do século XXI. Exatamente. Tá tendo o mesmo destino. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Exatamente. Eu sou funcionário. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o joinha. Curte e compartilha. E se quiser saber mais sobre os trens de passageiro da FEPASA, acesse o site do Guidini. Isso. Na descrição, os links. Beleza? Curta e compartilha. Valeu!